Olá, irmãos. Que Deus esteja nos abençoando e que nós possamos realmente desfrutar um pouco da palavra de Deus neste momento. Eu gostaria de contar uma história de um campeonato de karatê onde um dos adversários não compareceu à luta que estava programada. E por ele não comparecer, ele perdeu. Ele perdeu. O que seria se ele tivesse ido? Não sabemos. Poderia ganhar, poderia perder, poderia dar algum empate. Nós não sabemos o motivo pelo qual ele não foi, mas não foi e perdeu. O que eu gostaria de ler e compartilhar com os irmãos hoje é de algo que aconteceu justamente o oposto do que eu acabei de dizer. De alguém que não foi à batalha, ou melhor, que não lutou, mas que venceu. E venceu porque confiou no Senhor. E é isso o que nós vamos observar. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias e acompanhassem comigo lá no livro segundo livro das Crônicas, no capítulo 20, e nós vamos ler o verso 15 até o 17, que diz assim: E disse: Dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: Não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Meus irmãos, o que nós observamos aqui é Deus falando para Josafá e dando a ele a certeza de um grande livramento. Josafá foi um rei, o quarto rei de Judá, reinou por 25 anos. No seu reinado, ele fez o que era reto diante do Senhor. Apesar de ter tido alguns deslizes, de ter unido-se com Acabe e ter feito algumas coisas ruins, e por isso até foi repreendido pelo profeta Jeú. Mas nós observamos que na sua história ele combateu a idolatria, tirou os postes ídolos e fez aquilo que realmente agradava ao Senhor. E nesse momento, o que aconteceu? Qual era o contexto dessa história? Duas nações se levantaram contra o rei Josafá, contra Judá e contra Jerusalém. Duas nações. Eram essas nações, Moabe e Amon. O verso de número 1 do capítulo 20 diz assim: Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. E eles não vieram despreparados, eles juntaram uma grande multidão. E nessa grande multidão, quando eles se aproximaram, estavam vindo, Josafá ficou sabendo deste embate, desta grande multidão vindo ao seu encontro. E o que aconteceu? Verso número 3. Então Josafá teve medo. Não era para menos. Não era para menos. Ele ficou com medo. E agora? O que deveria fazer? O que ele poderia fazer nesse momento? Vamos levantar as barreiras, vamos chamar o exército, vamos cercar a cidade, vamos fazer alguma coisa para impedir que o inimigo chegue. Foi isso que ele fez? Não. O
que ele fez? Então Josafá teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor. E apregoou jejum em todo o Judá. O que nós vemos é que ele, neste momento de medo, ele buscou o Senhor. Ele apregoou jejum em todo o Judá e se colocou diante do Senhor. O que nós observamos, meus irmãos, é que no momento de crise, no momento de dificuldade, ao invés de no momento de medo, o que nós devemos fazer? É buscar ao Senhor, é pedir o auxílio de Deus, é dobrar os nossos joelhos e clamar aquele que de fato pode nos livrar de todas as nossas dificuldades, aquele que pode nos livrar de todos os perigos. É somente o Senhor, é aquele que é soberano, aquele que tem o controle de todas as coisas. É a Ele que nós devemos clamar e buscar. E foi isso o que Josafá fez de uma maneira correta. Ele buscou o Senhor. O que nós observamos que quando ele busca o Senhor, o que ele diz? Lá no verso de número 12, nos fala algo interessante que Josafá diz para o Senhor. Diz assim: porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. O que nós vemos é que Josafá declarou: Senhor, não tem força em nós. Não adianta eu querer levantar uma barreira, não adianta eu chamar um exército, não adianta eu querer fazer alguma coisa. Não há força em mim, não há capacidade em mim, não há capacidade para esse povo para poder resistir a essa grande multidão. E o que ele fez? Falou somente: os meus olhos estão em ti. Meus irmãos, muitas vezes nós olhamos tanto para os problemas, tanto para as dificuldades, e não olhamos para o Senhor. Não olhamos para aquele que de fato pode nos livrar. Josafá estava olhando para o Senhor. E o que Josafá diz a respeito do Senhor? Lá no verso 6, ele diz: na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Josafá declara: não há força em mim, não há força em nós, seres humanos, mas ele declara que a força e o poder estão nas mãos do nosso Deus, nas mãos do Senhor. E aí, o Senhor olha e responde para Josafá dizendo: neste encontro não tereis que pelejar, tomai posição e ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis. Amanhã saíreis ao encontro, porque o Senhor é convosco. Meus irmãos, que nós possamos entender que o Senhor é conosco. Que nós possamos confiar a nossa vida no nosso Deus e entregarmos a Ele e dedicarmos a Ele toda a nossa vida e confiarmos naquele que de fato pode nos livrar de todos os nossos problemas. Que Deus esteja nos abençoando e fortalecendo a nossa vida para a glória do seu nome. Amém? Deus nos abençoe.